A mão de Fabiana cobriu a boca de Flávio antes que ele pudesse pronunciar uma única palavra. Seus olhos arregalados não eram de surpresa, eram de terror puro. O coração do empresário disparou quando sentiu o aperto firme daquela mão tremendo contra seus lábios. "Senhor, pelo amor de Deus, não faça barulho!" sussurrou ela, tão baixo que mal se ouvia. "Ela vai ouvir." Flávio Andrade, 41 anos, CEO de uma empresa de tecnologia avaliada em 80 milhões de dólares, estava paralisado no corredor da própria mansão. Havia saído da reunião de conselho mais cedo, uma decisão de última hora que tomara justamente porque algo não o deixava em paz há semanas. As flores que segurava escorregaram de sua mão direita, caindo no mármore italiano sem fazer barulho, graças ao tapete persa. Fabiana as ignorou completamente, puxando-o para trás de uma coluna decorativa, escondendo ambos das luzes que vinham do corredor principal. O silêncio era ensurdecedor. Mas não era um silêncio normal. Era o tipo de silêncio que vem antes de algo terrível. Então ele ouviu vozes abafadas, choro contido e o som inconfundível de algo batendo contra a madeira. "Eu disse para ficarem ajoelhados até eu voltar." A voz era fria, controlada, cruel. Era a voz de sua esposa, Victoria. Mas havia algo nela que Flávio nunca tinha escutado antes. Um prazer sádico, mal disfarçado. "Crianças desobedientes não merecem jantar. E se alguém chorar novamente, ficarão aí até amanhã de manhã." Um soluço abafado. A voz do filho mais novo, Daniel, de apenas 6 anos. "Mamãe, por favor, a gente não fez nada de errado." O som de uma palmada cortou o ar. Flávio tentou se mover, mas Fabiana segurou seu braço com força surpreendente. Suas lágrimas escorriam silenciosamente enquanto ela balançava a cabeça em negativa desesperada. "Ainda não." Ela articulou sem som. "Confia em mim. Ainda não." Nos olhos dela havia algo que fez Flávio obedecer. Não era apenas medo. Era determinação. Era o olhar de alguém que já havia visto demais e estava esperando o momento certo. 3 meses antes, Flávio havia se casado com Victoria Laurent, uma socialite de família tradicional, 34 anos, formada em Harvard, com conexões em todos os círculos de elite de Boston. Ela era tudo que a primeira esposa dele, Maria, não era: polida, educada, sofisticada. Maria havia morrido de câncer 2 anos antes, deixando Flávio sozinho com 3 crianças pequenas. Victoria parecia perfeita demais. Sorria nos lugares certos, dizia as palavras certas, tocava na cabeça das crianças nos eventos sociais enquanto os fotógrafos clicavam. Mas nos últimos 2 meses, pequenos sinais começaram a aparecer. Daniel, de 6 anos, tinha parado de olhar nos olhos do pai. Isabela, de 9, não falava mais durante o jantar. E Marcos, o mais velho, de 12 anos, havia desenvolvido um tique nervoso de morder as unhas até sangrarem. "É só a adaptação", Victoria dizia com um sorriso compreensivo sempre que Flávio perguntava. "Crianças precisam de disciplina. Você trabalha demais e não vê o quanto elas são mal criadas comigo quando você não está." Flávio queria acreditar. Deus, como ele queria acreditar. Mas então começou a notar outras coisas. As crianças pulavam quando Victoria entrava na sala. Marcos escondia o celular com movimentos bruscos. Isabela tinha começado a usar mangas compridas, mesmo no verão escaldante de julho. E Fabiana, a faxineira que trabalhava na casa há 8 anos, desde antes da morte de Maria, havia mudado completamente. A mulher alegre que costumava cantar enquanto limpava, agora trabalhava em silêncio, evitando olhar diretamente para qualquer um. 2 semanas atrás, Flávio havia voltado para casa às 14 horas, sem avisar. Encontrou Fabiana chorando na lavanderia, segurando o uniforme escolar rasgado de Isabela. "O que aconteceu?" ele perguntou. Fabiana enxugou as lágrimas rapidamente demais. "Nada, senhor.
A menina só foi descuidada na escola. Fabiana, você conhece meus filhos desde que nasceram. Pode me dizer a verdade. Ela abriu a boca. Fechou. Seus olhos encheram de lágrimas novamente. Senhor, Ela engoliu em seco. Eu preciso deste emprego. Tenho 3 filhos para criar sozinha. Meu marido morreu e este salário é tudo que tenho. A forma como ela disse aquilo, o desespero, o medo, fez algo se partir dentro de Flávio. Alguém está te ameaçando? Fabiana baixou a cabeça. A senhora Victoria disse que se eu abrisse a boca sobre qualquer coisa que acontece nesta casa quando o senhor não está, ela me demitiria sem referências e garantiria que eu nunca mais trabalhasse em Boston. Sua voz era um sussurro quebrado. Senhor, eu não posso perder este emprego, mas também não posso continuar vendo. Ela não terminou a frase. Naquele momento, Flávio tomou uma decisão. Não confrontaria Victoria diretamente. Não ainda. Precisava de provas. Precisava entender a extensão do que estava acontecendo. Fabiana, ele disse calmamente. Eu preciso que você confie em mim. Vou proteger seu emprego, não importa o que aconteça. Mas preciso que me ajude a entender o que está acontecendo com meus filhos. Ela olhou para ele com uma mistura de esperança e terror. O senhor não vai acreditar nas coisas que eu vi. Tente. Agora, escondido atrás da coluna no próprio corredor de casa, com a mão de Fabiana ainda segurando seu braço, Flávio finalmente entendia por que ela o havia impedido de entrar. Victoria estava no auge de um de seus momentos educativos. Era assim que ela provavelmente os chamava. E se ele entrasse agora, sem provas, ela negaria tudo. Diria que estava apenas ensinando disciplina, que as crianças haviam mentido, que ele estava sendo manipulado. Fabiana deslizou algo discretamente no bolso do paletó dele, um papel dobrado. Ele a olhou com interrogação. Leia depois. Ela articulou silenciosamente. Tenho provas. Não aqui. Não agora. Do corredor, a voz de Victoria continuava. Vocês 3 vão aprender que nesta casa as regras são seguidas. Não me importa o que seu pai pensa. Ele é fraco. Deixou vocês virarem selvagens mimados. Mas eu vou consertar isso. Meu pai não é fraco. A voz de Marcos, tremendo, mas desafiadora. O som de algo pesado atingindo carne fez Flávio dar um passo à frente involuntariamente. Fabiana o segurou com força total, seus próprios olhos transbordando. Ela tem que se incriminar completamente. Fabiana sussurrou no ouvido dele, tão baixo que quase não era audível. Senhor, eu sei que está dilacerando o coração do senhor. Mas se entrarmos agora, ela vai mudar de história. Já aconteceu antes. O senhor precisa ver tudo. Precisa ouvir tudo. E eu gravei tudo. Flávio se virou lentamente para ela. O choque evidente. Fabiana assentiu quase imperceptivelmente, tirando do bolso do avental um pequeno gravador digital que ele reconheceu. Era o que usava para reuniões importantes. Peguei emprestado do escritório do senhor há 2 semanas, ela admitiu. Tenho 47 gravações, de 47 dias diferentes. Sempre deixo escondido na sala quando o senhor sai. Senhora Victoria não desconfia porque sou só a faxineira gorda e ignorante. São as palavras dela, não minhas. Pela primeira vez, Flávio viu além do medo nos olhos de Fabiana. Viu raiva. Viu determinação. Viu uma mulher que havia suportado humilhações e ameaças não por covardia, mas por estratégia. Você estava protegendo meus filhos, ele sussurrou. Alguém precisava, ela respondeu. E eu prometi à senhora Maria, antes dela partir, que cuidaria dessas crianças acontecesse o que acontecesse, mesmo que isso significasse aguentar os insultos da nova senhora. A menção de Maria, sua primeira esposa, a mãe de seus filhos, fez os olhos de Flávio arderem. Fabiana, por que você não me contou antes? Porque precisava ter certeza de que o senhor acreditaria em mim e não nela, Fabiana respondeu, sua voz carregada de uma dor antiga.
Senhor, o senhor é um homem rico, branco, poderoso. Ela é uma mulher rica, branca, de família tradicional. E eu sou uma faxineira negra obesa de 48 anos, que mal terminou o ensino médio. Quem o senhor acreditaria se eu dissesse que a nova esposa perfeita era um monstro? A verdade daquelas palavras atingiu Flávio como um soco. Ela estava certa. Completamente certa. Se Fabiana tivesse vindo até ele sem provas, sem gravações, apenas com sua palavra contra a de Victoria, ele teria... o quê? Duvidado? Pensado que estava exagerando? Considerado que talvez fosse ciúme ou má vontade? Eu teria acreditado em você, ele disse, mas a própria voz traiu a incerteza. Fabiana deu um sorriso triste. Talvez. Mas eu não podia arriscar. Não quando 3 crianças dependiam de eu fazer tudo certo. Ela apertou o gravador na mão dele. Agora o senhor tem provas. 47 dias de crueldade documentada. Insultos, ameaças, agressões emocionais, tudo gravado. Flávio olhou para o pequeno dispositivo que cabia na palma de sua mão. Ali estava a verdade. Ali estava a confirmação de seu pior pesadelo. E hoje, Fabiana continuou, hoje é o dia que ela foi longe demais. Por isso liguei para o senhor dizendo que havia uma emergência com o encanamento. Precisava que o senhor viesse agora. Precisava que visse com os próprios olhos. Ela está machucando as crianças, Flávio disse. Não era pergunta. Ainda não fisicamente de forma séria, mas emocionalmente... Fabiana fechou os olhos. Senhor, essas crianças estão destruídas por dentro. Acordam com pesadelos. Choram escondidos. Marcos me perguntou semana passada se sabia de algum internato que aceitasse crianças pobres, porque queria fugir de casa. Algo se rompeu dentro de Flávio naquele momento. Não foi raiva. Foi algo mais frio, mais controlado. Foi o momento em que um pai decidiu que protegeria seus filhos, custasse o que custasse. O que você precisa que eu faça? Ele perguntou a Fabiana. Ela respirou aliviada. Finalmente tinha um aliado. Entre como se tivesse acabado de chegar. Haja surpreso. Deixe ela mostrar quem realmente é na frente do senhor. E grave tudo no celular. A gravação de áudio é minha palavra contra a dela. Mas vídeo... Ela parou. Vídeo é prova que nenhum advogado pode refutar. Flávio assentiu lentamente, tirando o celular do bolso. Depois disso? Ele perguntou. Depois disso, senhor, o senhor vai precisar fazer escolhas que nunca imaginou ter que fazer. Fabiana respondeu. Mas pelo menos serão escolhas informadas. Pelo menos o senhor saberá que a mulher que dorme ao seu lado todas as noites está destruindo seus filhos lentamente, dia após dia, sempre que o senhor sai para trabalhar. Do corredor, Victoria continuava. Acho que vou mandar vocês dormirem no porão hoje. Lá é mais adequado para crianças que se comportam como animais. Foi a gota d'água. Flávio inspirou profundamente, ajeitou o celular para gravar e deu um passo em direção à sala. Fabiana o segurou uma última vez. Senhor, o que o senhor vai ver vai mudar tudo. Tem certeza que está pronto? Flávio olhou para aquela mulher. Uma faxineira que a sociedade ensinara a ser invisível, que sua esposa tratava como descartável, mas que havia se revelado a única pessoa corajosa o suficiente para proteger o que ele mais amava no mundo. Não, ele admitiu. Mas vou fazer assim mesmo. E com o celular gravando discretamente, Flávio Andrade entrou na sala de estar da própria mansão, prestes a descobrir que os monstros não vivem em histórias de terror. Eles dormem na cama ao seu lado, usam joias caras e torturam crianças quando ninguém está olhando. O que ele não sabia ainda era que aquela gravação seria apenas o começo. Que nos próximos dias descobriria segredos ainda mais sombrios sobre a mulher que escolhera para ser a nova mãe de seus filhos. E que Fabiana, a faxineira invisível, ignorada, subestimada,
havia estado preparando algo muito maior do que uma simples gravação. Algo que não apenas salvaria 3 crianças, mas exporia toda uma rede de privilégios, mentiras e crueldade que Victoria havia construído cuidadosamente por anos. Mas por agora, enquanto dava o primeiro passo em direção àquela sala, Flávio só sabia uma coisa: nada seria mais como antes. E se você está sentindo a tensão desta história tanto quanto nós, não esquece de se inscrever no canal, porque o que está prestes a acontecer vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Flávio entrou na sala e a cena que encontrou fez seu sangue gelar. As 3 crianças estavam ajoelhadas no chão de mármore frio, cada uma com um livro didático aberto à frente. Daniel, o mais novo, tinha o rosto molhado de lágrimas. Isabela mantinha os olhos fixos na página, mas suas mãos tremiam. Marcos tinha uma marca vermelha na bochecha esquerda, recente, ainda brilhando. Victoria estava sentada no sofá de couro branco, navegando no celular com uma taça de vinho na outra mão. Nem sequer olhou quando ele entrou. Papai! Daniel começou a se levantar, mas Marcos segurou o braço do irmão mais novo com força, balançando a cabeça em negativa. O gesto foi tão praticado que Flávio percebeu imediatamente. Aquilo não era a primeira vez. As crianças tinham códigos, sinais, maneiras de se protegerem. Victoria finalmente levantou os olhos, e a transformação foi instantânea. O rosto frio derreteu em um sorriso caloroso. Querido, não esperava você tão cedo. Ela se levantou graciosamente. As crianças estavam justamente terminando a lição de casa. Você sabe como são. Sempre deixam tudo para a última hora. Flávio manteve o celular no bolso, ainda gravando, e forçou um sorriso. Cheguei mais cedo da reunião. Por que estão no chão? É um método educacional que aprendi. Estudos mostram que mudanças de postura ajudam na concentração. Eles mesmos pediram para tentar, não foi? O silêncio das crianças era ensurdecedor. Não foi? Victoria repetiu, o tom adocicado, mas com uma borda afiada. Foi, Marcos murmurou, ainda olhando para baixo. Mentira. Flávio sabia quando o filho mentia. A orelha esquerda dele ficava vermelha. Marcos, me olha. O menino levantou os olhos lentamente, e neles Flávio viu medo genuíno. Não o medo de ser castigado por aprontar. Era o medo de alguém que vive constantemente sob ameaça. Está tudo bem com você? Marcos abriu a boca, mas Victoria se adiantou. Ele está ótimo, apenas cansado. Ela caminhou até Flávio e beijou sua bochecha. Você parece tenso, querido. Vou trabalhar de casa o resto da tarde. Por uma fração de segundo, algo passou pelos olhos de Victoria. Contrariedade. Talvez até raiva. Claro. Vou continuar supervisionando a lição de casa deles. Flávio se abaixou na altura dos filhos. Vocês estão bem? 3 cabeças acenaram em sincronia. Rápido demais. Mecânico demais. Assim que terminarem, vamos comer pizza. Na verdade, já planejei um jantar saudável, Victoria interrompeu. É sexta-feira. Mesmo assim? O confronto silencioso durou apenas segundos. Flávio beijou a cabeça de cada filho e saiu sentindo os olhos de Victoria queimando em suas costas. No corredor, Fabiana estava fingindo arrumar um vaso de flores. Escritório, ele sussurrou ao passar. 5 minutos. O escritório de Flávio ficava no 2º andar. Ele fechou a porta, puxou as cortinas e reproduziu a gravação. A diferença entre as 2 Victórias era brutal. 3 batidas suaves na porta. Fabiana entrou carregando uma bandeja com café. A desculpa perfeita. Assim que fechou a porta, foi direto ao ponto. O senhor viu? Vi. Marcos está com um hematoma. Ela bateu nele hoje de manhã. Ele derrubou o suco sem querer. Fabiana respirou fundo. Senhor, tem algo que preciso contar. Algo que descobri ontem e que vai mudar tudo. Flávio sentou, de repente sentindo as pernas fracas.
Pior do que isso. Muito pior. Fabiana puxou o celular e abriu uma pasta de fotos. A senhora Victoria tem ido ao clube 3 vezes por semana. Sempre diz que vai fazer compras ou almoçar com amigas. E? E eu segui ela ontem. Flávio arregalou os olhos. Você fez o quê? Peguei o ônibus, fui até o clube, esperei do lado de fora. Fabiana mostrou a foto. Ela não vai lá fazer ginástica. Ela vai encontrar ele. A foto mostrava Victoria entrando no clube com um homem. Alto, loiro, provavelmente uns 10 anos mais novo. Os dois riam, próximos demais. Investiguei o nome dele. Derek Whitmore, personal trainer do clube. Filho de família rica que perdeu tudo. Fabiana deslizou para a próxima foto. Victoria e Derek entrando juntos em um quarto do spa particular. Flávio sentiu o estômago revirar. Não de ciúmes. O casamento sempre foi mais conveniência. Mas de raiva por ter sido enganado. Tem mais. Ontem à noite a ouvi conversando no telefone na varanda. Gravei. Ela reproduziu o áudio. A voz de Victoria era baixa, mas clara. Só mais alguns meses, Derek. Preciso garantir que ele altere o testamento primeiro. Sim, eu sei que está difícil, mas pensa nos 80 milhões. Não, as crianças não são problema. Vou convencê-lo a mandá-las para um internato na Suíça. A gravação continuou, cada palavra mais devastadora. Ele é patético. Realmente achou que me apaixonei por ele, por um viúvo de 40 anos com 3 filhos problemáticos? Casei com a conta bancária, não com o homem. Flávio desligou o áudio. Não conseguia ouvir mais. Ela está planejando me roubar, ele disse finalmente, e se livrar dos meus filhos. E se o senhor confrontar ela agora, sem um plano, ela vai negar tudo. Vai dizer que as gravações são falsas, que eu manipulei. Fabiana se sentou. Senhor, eu sou uma mulher negra trabalhando como faxineira. Ela é uma mulher branca de família tradicional com advogados caros. Quem um juiz vai acreditar? A verdade amarga daquelas palavras atingiu Flávio novamente. O que você sugere? Que a gente jogue o jogo dela. Mas melhor. Fabiana sorriu. Não de alegria, mas de determinação. Senhor, não vou deixar uma interesseira destruir essa família. Você tem um plano? Tenho o começo de um. Ela puxou um caderno pequeno. Primeiro, precisamos de provas que nenhum advogado pode refutar. Segundo, proteger as crianças. Terceiro, ela pausou. Garantir que quando ela cair, caia tão forte que nunca mais consiga se levantar. Flávio olhou para aquela mulher. Alguém que a sociedade ensinara a ser invisível, que Victoria tratava como mobília, mas que estava se revelando mais inteligente e leal do que qualquer pessoa em sua vida. Por que você está fazendo isso? Senhor, quando a senhora Maria estava morrendo, ela me chamou no quarto, segurou minha mão e disse: Fabiana, cuida dos meus bebês quando eu não puder mais. Eu prometi. E uma promessa feita à beira da morte não se quebra. Os olhos de Flávio arderam. Maria escolheu bem em quem confiar. E o senhor escolheu mal. Mas isso a gente vai consertar. Ela abriu o caderno, mostrando páginas de anotações meticulosas. Datas, horários, eventos, meses de documentação. A senhora Victoria é arrogante. Acha que eu sou burra demais para perceber. Mas eu percebi tudo. Fabiana apontou para uma data. Esse foi o dia que ela empurrou Isabela e a menina bateu a cabeça na quina da mesa. Tirei foto do hematoma. Página após página de evidências. Esse foi o dia que ela trancou Daniel no armário por 3 horas. Gravei o choro dele. Esse foi o dia que ela disse para Marcos que o pai dele não o amava de verdade. Cada revelação era uma facada. Por que não me mostrou isso antes? Por que precisava ter certeza de que o senhor ficaria do lado das crianças e não dela? Homens apaixonados fazem escolhas idiotas. Fabiana fechou o caderno. E agora viu. O que fazemos agora?
Agora o senhor vai agir como se nada tivesse mudado. Vai jantar com ela. Vai dormir ao lado dela. Vai fingir ser o marido confiante. Enquanto isso, eu vou reunir as últimas provas. Que provas? Provas do caso dela com Derek, dos gastos excessivos no cartão corporativo. E... Ela hesitou. Provas de algo que ainda estou investigando. O quê? Prefiro ter certeza antes de falar. Mas se o que suspeito for verdade, ela não é apenas cruel e interesseira. Fabiana olhou diretamente nos olhos dele. Ela pode ser perigosa de verdade. Antes que Flávio pudesse perguntar mais, batidas urgentes na porta. Isabela entrou correndo, o rosto manchado de lágrimas. Pai, por favor, a Victoria trancou o Daniel no banheiro e ele está chorando muito. Flávio sentiu a raiva explodir, mas Fabiana segurou seu braço. Celular gravando, ela sussurrou. Ele assentiu, ativando a gravação antes de sair correndo. Encontrou Victoria no corredor, parada em frente à porta trancada do banheiro. Do outro lado, ouvia-se o choro desesperado de Daniel. O que está acontecendo? Ele se recusou a tomar banho. Crianças precisam aprender que birras têm consequências. Ele tem 6 anos. E eu tinha 5 quando aprendi disciplina. Victoria cruzou os braços. Você o mima demais. Abre a porta, Victoria. Quando ele parar de chorar e pedir desculpas. Abre a porta, agora. Algo no tom fez Victoria recuar. Ela tirou a chave do bolso e destravou a porta. Daniel saiu correndo e se jogou nos braços do pai, soluçando descontroladamente. Ela disse que monstros viviam no escuro e que iam me pegar. Flávio abraçou o filho com força. Por cima da cabeça de Daniel, olhou para Victoria. E pela primeira vez, ela viu algo diferente nos olhos dele. Algo muito mais frio. Acho melhor você ir para o quarto. Preciso cuidar do meu filho. Victoria abriu a boca para responder, mas Fabiana apareceu no final do corredor, carregando o ursinho de pelúcia de Daniel. A presença de Fabiana, testemunha de tudo, fez Victoria se recompor. Vou me arrumar para o jantar, então. Ela desceu as escadas com passos rígidos. Flávio carregou Daniel até o quarto, Isabela e Marcos seguindo atrás. Fabiana fechou a porta após entrar. Está tudo bem, campeão, Flávio sussurrou. Ela é má, pai. Daniel disse entre soluços. Ela finge ser boa na sua frente, mas é muito má. Marcos e Isabela sentaram na cama, começando a chorar também. Lágrimas de alívio. A gente tentou te contar, Marcos disse. Mas ela disse que você nunca ia acreditar. E ela disse que se a gente insistisse, você ia ficar tão bravo que ia nos mandar embora, Isabela completou. Disse que tinha um internato bem longe onde mandam crianças problemáticas. Eu acredito em vocês, ele disse firmemente, puxando os 3 para um abraço. E ninguém vai mandar vocês para lugar nenhum. Vou proteger vocês. Mesmo da Victoria? Daniel perguntou com voz pequena. Principalmente dela. Aquela noite, depois que as crianças dormiram, todas as 3 na cama de Marcos, Flávio desceu para jantar. Victoria estava à mesa, já servida, como se nada tivesse acontecido. As crianças não vêm jantar? Dormiram. Foi um dia longo. Crianças dramáticas, ela murmurou. Flávio se sentou, observando-a, tentando entender como havia se enganado tanto. Precisamos conversar sobre eles, Victoria disse de repente. Sobre as crianças, estão ficando incontroláveis. Acho que seria bom considerarmos aquele internato em Massachusetts. Não. Victoria levantou os olhos, surpresa. É só uma sugestão. E a resposta é não. Ela colocou o garfo na mesa com força. Flávio, você trabalha 14 horas por dia. Não vê o quanto eles são difíceis. Engraçado. Quando eu fico em casa, eles são perfeitamente comportados. O silêncio foi tenso. Está me acusando de mentir?
Estou dizendo que talvez o problema não sejam as crianças. Ela se levantou bruscamente. Eu abri mão da minha vida para ajudar você com esses filhos. Podia estar em Paris, em Londres, em qualquer lugar. Mas escolhi ficar aqui, e você tem a audácia de insinuar que sou o problema? Sentar no sofá navegando no celular enquanto eles estudam ajoelhados no chão não é cuidar, Victoria. Os olhos dela se arregalaram, surpresa que ele tivesse visto. Então você estava espionando. Estava prestando atenção, finalmente. Victoria deu uma risada sem humor. Entendo. As criancinhas choraram para o papai e agora eu sou a vilã. Ela pegou a bolsa. Vou dormir na suíte de hóspedes hoje. Preciso pensar se realmente quero continuar neste casamento. Ela saiu batendo a porta. Flávio ficou sozinho na mesa, o prato intocado. Fabiana apareceu silenciosamente, começando a recolher os pratos. Ela vai ficar mais perigosa agora, Fabiana disse baixinho. Percebeu que perdeu o controle. Eu sei. Senhor, o que eu falei antes sobre estar investigando algo? Fabiana pausou. Descobri. E é pior do que imaginei. Flávio olhou para ela. A primeira esposa de Victoria. A que morreu em um acidente de carro há 3 anos. Fabiana engoliu seco. Não foi acidente. As palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba. E no andar de cima, trancada na suíte de hóspedes, Victoria digitava furiosamente no celular uma mensagem que começava com: Derek, precisamos acelerar o plano. Ele está desconfiando. Na manhã seguinte, Flávio acordou cedo. Victoria ainda dormia na suíte de hóspedes. Ele desceu e encontrou Fabiana já preparando o café. As crianças ainda estão dormindo, ela sussurrou. Foi a primeira vez em meses que dormiram tranquilas. Flávio serviu-se de café. A revelação sobre a primeira esposa de Victoria não o deixara dormir. Me conta tudo, ele disse baixo, sobre a tal esposa que morreu. Fabiana puxou o celular e abriu uma matéria de jornal de 3 anos atrás. A manchete dizia: herdeira de família tradicional morre em acidente de carro na Califórnia. O nome dela era Elizabeth Harrington, casada com Victoria por 2 anos. Morreu em uma estrada de montanha. Fabiana deslizou para outra imagem. Mas eu liguei para a irmã dela ontem à noite. Fingi ser jornalista. E? A irmã disse que Elizabeth tinha medo de dirigir em montanhas. Nunca pegaria aquela estrada sozinha. Mas no dia do acidente, Victoria insistiu que ela fosse buscar documentos urgentes. Fabiana mostrou outra matéria. Elizabeth tinha mudado o testamento 2 semanas antes. Deixou tudo para Victoria. $8 milhões. E Victoria se casou com o senhor apenas 8 meses depois. Ela está repetindo o padrão, Flávio murmurou. Casa, manipula, herda. E dessa vez o senhor vale muito mais. 80 milhões. Ela só precisa que altere o testamento e que as crianças saiam do caminho. Flávio cerrou os punhos. Preciso de um advogado. Alguém de confiança. Já pensei nisso. Fabiana puxou um cartão. Thomas Brennan. Foi advogado da senhora Maria. É discreto e odeia gente que se aproveita de viúvos. Duas horas depois, Flávio estava no escritório de advocacia. Thomas Brennan era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, olhos penetrantes. Flávio, sinto muito pelo que está passando. Thomas disse após ouvir tudo. Maria deve estar se revirando no túmulo. Preciso destruir essa mulher legalmente. Thomas sorriu. Vamos fazer isso da forma certa. Primeiro, proteger seu testamento. Segundo, coletar provas de adultério e abuso. Terceiro, ele pausou. Investigar a morte de Elizabeth Harrington. Você acha que ela matou a primeira esposa? Não sei, mas vou descobrir. Thomas pegou o telefone. Tenho um investigador particular. Ex-policial, discreto. Vou colocá-lo no caso hoje. Quanto tempo precisamos? 2, talvez 3 semanas. Victoria tem dinheiro e conexões.
Precisamos ser meticulosos. Thomas se inclinou. Mas ela não tem a verdade do lado dela. Essa é nossa arma. Durante os dias seguintes, Victoria, achando que havia intimidado Flávio, ficou ainda mais arrogante. Ela parou de fingir. Na terça-feira, Flávio voltou para casa no meio da tarde. Encontrou Victoria no telefone na varanda, rindo. Eu sei, Derek. Só mais um pouco e teremos tudo. Ele está completamente controlado. Flávio gravou tudo do corredor. Na quarta-feira, ouviu Victoria gritando com Isabela. Você é igual à sua mãe morta. Fraca, chorona, patética. Pelo menos ela teve a decência de morrer e parar de ser um fardo. Fabiana segurou o braço de Flávio antes que ele pudesse entrar. Grave, ela sussurrou desesperadamente. Foi uma das coisas mais difíceis, ficar parado gravando enquanto aquela mulher destruía sua filha emocionalmente. Mas cada segundo era uma corda no pescoço de Victoria. Na quinta-feira, o investigador, Robert Hayes, ligou. Preciso que venha ao meu escritório. Descobri algo sobre Victoria que o senhor precisa ver pessoalmente. Flávio inventou uma reunião e foi. Sua esposa não se chama Victoria Laurent. Robert disse sem rodeios. Esse é o terceiro nome dela. Flávio sentou lentamente. Como assim? Ela nasceu Victoria Smith, filha de classe média em Ohio. Nada de aristocracia. Robert espalhou documentos. Aos 22 anos, casou com um empresário, James Sullivan. Ele morreu 6 meses depois de ataque cardíaco. Deixou 200 mil para ela. Ataque cardíaco, Flávio repetiu. A filha dele disse que o pai era saudável, corria maratonas, de repente colapso total. Robert apontou outro documento. Victoria convenceu ele a mudar o testamento 2 semanas antes. O padrão estava claro. Com o dinheiro, ela se reinventou. Mudou o nome, criou história falsa, comprou diplomas. Robert mostrou mais papéis. Conheceu Elizabeth Harrington, na Califórnia. 2 anos depois, Elizabeth morre. Victoria herda 8 milhões. E me encontrou 8 meses depois, Flávio completou. Exatamente. O senhor era o prêmio maior. Viúvo vulnerável com 80 milhões. Robert se inclinou. Senhor Andrade, sua esposa é uma assassina em série. E o senhor provavelmente seria o próximo. Tem provas? Tenho documentos, certidões, depoimentos. O que não tenho é prova direta dos assassinatos. Ela é inteligente. Robert pausou. Mas agora que sabemos o padrão, podemos pegá-la. Como? Ela vai tentar de novo, e quando tentar, estaremos prontos. Flávio sentiu um frio. A mulher que dormia no mesmo teto que seus filhos era uma assassina. Preciso tirar as crianças de perto dela. Não ainda. Se fizer isso, ela vai fugir. Robert puxou outro documento. Tenho contatos no FBI. Vou passar o caso extraoficialmente, mas o senhor precisa ser inteligente. Não coma nem beba nada que ela prepare. Não fique sozinho com ela. E mantenha as crianças vigiadas. Naquela noite, Flávio contou tudo a Fabiana. Para sua surpresa, ela não pareceu chocada. Eu sabia que tinha algo muito errado, Fabiana disse calmamente. Mas assassina... Ela balançou a cabeça. As crianças estão em perigo. Se tirarmos elas agora, Victoria foge. Então, o que fazemos? Você fica com elas o tempo todo. Tranca as portas à noite pelo lado de dentro. Se Victoria tentar algo, você grita e me liga. Fabiana assentiu. Senhor, essa mulher subestimou a pessoa errada. Ela olha para mim e vê uma faxineira negra gorda e ignorante. Alguém descartável. Fabiana sorriu levemente. Mas eu cresci protegendo minha família de qualquer ameaça. E essas crianças são minha família. Flávio sentiu um nó na garganta. Quando isso acabar, você terá um lugar nesta casa. Não como funcionária, como família.
Na sexta-feira, Victoria anunciou que faria uma viagem no fim de semana. Preciso ir a Nova York resolver assuntos familiares, ela disse. Volto domingo à noite. Assuntos familiares? Flávio perguntou, sabendo que ela não tinha família. Uma tia distante. Questões de herança. Depois que ela subiu, Flávio ligou para Robert. Ela disse que vai para Nova York. Vou rastreá-la. Provavelmente vai encontrar o amante ou planejar o próximo passo. No sábado, Victoria saiu cedo. Assim que seu carro sumiu, Flávio sentiu o ar mudar. Era como se uma nuvem escura tivesse sido removida. As crianças desceram sorrindo pela primeira vez em meses. A bruxa foi embora? Daniel perguntou. Foi um dia de cura. Parque, sorvete, filmes. As crianças começaram a falar abertamente. Ela dizia que você não gostava mais da gente, Marcos, confessou à noite. Que estava cansado de ser pai. Ela mentia, filho. Vocês são a coisa mais importante da minha vida. A gente tinha medo que você escolhesse ela, Isabela chorou. Flávio puxou os três para um abraço. Eu sempre vou escolher vocês. Sempre. Naquela noite, Robert ligou. Victoria não foi para Nova York. Está em Cape Cod com Derek. Tem certeza? Tenho fotos. E tem mais. Ouvi a conversa deles. Equipamento direcional. Robert pausou. Flávio, eles estão planejando sua morte. O sangue gelou. O quê? Derek perguntou quando ela ia fazer. Victoria disse que precisava ser depois de alterar o testamento, mas que já tinha um plano. Fazer parecer acidente no trabalho ou em viagem. Quanto tempo temos? Não sei, mas agora temos prova de conspiração gravada. Vou enviar para o FBI amanhã. No domingo à noite, Victoria voltou sorridente. Fiz comprinhas, ela mentiu. Trouxe presentes. As crianças aceitaram com educação forçada. E para você, querido? Victoria entregou uma caixa. Um relógio suíço. Comprado com dinheiro roubado, ele pensou, mas sorriu. Obrigado. Naquela noite, deitado ao lado dela, Flávio não conseguia dormir. A mulher ao seu lado havia matado pelo menos 2 pessoas e estava planejando matá-lo também. Mas ela não sabia que ele sabia. Não sabia que cada ligação estava sendo rastreada. Não sabia que Fabiana tinha gravações. Não sabia que o FBI estava investigando. E, principalmente, não sabia que o homem fraco estava planejando sua destruição. Victoria se mexeu no sono. Flávio olhou para ela na penumbra. Você subestimou as pessoas erradas, ele pensou. E isso vai te custar tudo. Na manhã seguinte, Thomas ligou. O FBI está oficialmente investigando. Exumaram o corpo de Elizabeth Harrington. Novos testes toxicológicos. Se encontrarem algo, teremos prova de assassinato. Quanto tempo? 2 semanas, talvez 3. Flávio desligou e encontrou Fabiana na cozinha. Está pronto, senhor? Ela perguntou baixinho. Para ver ela cair? Flávio assentiu. Mais do que pronto. Do andar de cima, ouviu Victoria cantarolando. Sem culpa, sem remorso. Uma psicopata que achava ter vencido. Mas a rede estava se fechando. E quando fechasse completamente, não haveria escapatória. 2 semanas depois, na manhã de uma terça-feira, tudo mudou. Flávio estava no escritório de casa quando Thomas ligou, a voz carregada de urgência controlada. Os resultados dos testes saíram. Elizabeth Harrington não morreu em um acidente. Encontraram arsênico no corpo, doses pequenas administradas ao longo de semanas. O coração de Flávio disparou. Arsênico. Sim, e há mais. O FBI rastreou as compras de Victoria. Ela adquiriu compostos químicos online, usando um nome falso 3 semanas antes da morte de Elizabeth. Thomas pausou. Temos ela, Flávio. Temos provas concretas de assassinato premeditado. Quando vão prendê-la? Hoje, às 3 da tarde. Agentes virão até sua casa com mandado de prisão. Preparei tudo com o promotor. Todas as evidências estão prontas. As gravações de Fabiana,
Os documentos falsos, o caso com Derek, a conspiração para matá-lo, tudo. Flávio olhou para o relógio. 12:00. 3 horas. Preciso tirar as crianças de casa. Já pensei nisso. Fabiana pode levá-las para um parque ou cinema? É melhor que não vejam a prisão. Vou providenciar agora. Depois de desligar, Flávio desceu. Victoria estava na sala, navegando no celular, usando um vestido caro que provavelmente custara $5.000, do dinheiro dele. Bom dia, querido, ela disse sem levantar os olhos. Pensei em sair para almoçar hoje, aquele restaurante novo no centro. Claro, Flávio respondeu, mantendo a voz neutra. Mas antes preciso resolver umas coisas aqui. Ele encontrou Fabiana na lavanderia. Hoje, ele sussurrou. 3 da tarde. Leva as crianças para o cinema. Não importa qual filme, só sai daqui às 2:30 e não volta antes das 5. Os olhos de Fabiana se arregalaram. Hoje? Já? O FBI encontrou provas. Ela envenenou Elizabeth Harrington e tinha planos semelhantes para mim. Fabiana fechou os olhos, respirando fundo. Graças a Deus a gente agiu antes. Leva as crianças e fica segura. Quando voltarem, tudo terá acabado. Às 2:30, Fabiana saiu com as 3 crianças, todas empolgadas com o passeio surpresa. Victoria mal olhou quando elas se despediram. Finalmente um pouco de paz, ela murmurou, voltando ao celular. Flávio subiu para o escritório, onde havia instalado câmeras de segurança novas na semana anterior. Algo que Victoria não sabia. Cada ângulo da casa estava sendo gravado. Cada palavra seria documentada. Às 2:50, 2 carros pretos estacionaram em frente à casa. 4 agentes do FBI desceram, junto com Thomas Brennan e o promotor público, todos usando jaquetas que deixavam claro quem eram. Flávio desceu e abriu a porta antes que tocassem a campainha. Agente Morrison, disse a mulher à frente, mostrando a identificação. Temos um mandado de prisão para Victoria Lohan, também conhecida como Victoria Smith. Ela está na sala. Os agentes entraram silenciosamente. Flávio os seguiu, o coração batendo forte. Victoria estava no sofá, ainda no celular. Quando viu os agentes, seu rosto empalideceu instantaneamente. O que está acontecendo? Ela gaguejou, se levantando. Victoria Lohan, a agente Morrison disse formalmente. Você está presa pelo assassinato de Elizabeth Harrington, fraude, uso de documentos falsos e conspiração para cometer assassinato. Tem o direito de permanecer em silêncio. Isso é um absurdo, Victoria gritou, olhando para Flávio. Querido, o que está acontecendo? Por que você deixou essas pessoas entrarem? Porque eu sei de tudo, Victoria, Flávio disse calmamente. Sei sobre James Sullivan, seu primeiro marido que morreu de ataque cardíaco depois que você alterou o testamento dele. Sei sobre Elizabeth e o arsênico. Sei sobre Derek e o plano de me matar. A cor sumiu completamente do rosto de Victoria. Você estava me espionando? Estava te investigando. Há uma diferença. A agente Morrison continuou. Temos provas de que você administrou arsênico em Elizabeth Harrington por semanas antes de forçá-la a pegar aquela estrada de montanha. Temos registros de suas compras de compostos químicos. Temos gravações de você e Derek Whitmore planejando a morte do Sr. Andrade. Temos tudo. Victoria olhou ao redor, procurando uma saída. Seus olhos pousaram em Flávio novamente, e dessa vez havia ódio puro. Você, ela cuspiu. Você arruinou tudo. Eu estava tão perto. Perto de me matar? Flávio perguntou friamente. Como matou os outros? Eles eram fracos, patéticos. James era um idiota que acreditava em qualquer lágrima que eu derramasse. Elizabeth era uma ingênua que não conseguia ver um palmo à frente do nariz. Victoria riu sem humor. E você, Flávio? Você era o mais fácil de todos. Um viúvo desesperado com 3 filhos que precisavam de uma mãe.
Foi como tirar doce de criança. Os agentes gravavam cada palavra. Thomas anotava tudo. Mas aquelas crianças... Victoria continuou, o veneno na voz. Aqueles pestinhas mimados atrapalhavam tudo, sempre chorando, sempre precisando de atenção. Pensei que conseguiria convencer você a mandá-los embora, mas você é fraco demais, exatamente como os outros. Fraco o suficiente para descobrir sua farsa, Flávio respondeu. Fraco o suficiente para coletar provas por semanas. Fraco o suficiente para trabalhar com o FBI e garantir que você nunca mais machucasse ninguém. A realização atingiu Victoria como um tapa. Ela tinha subestimado completamente o marido que achava controlar. Fabiana, Victoria disse de repente, a voz cheia de ódio. Foi aquela vaca gorda, não foi? Aquela faxineira intrometida. Fabiana, Flávio corrigiu calmamente. Foi a mulher corajosa que protegeu meus filhos quando eu não percebi o perigo. Foi a pessoa leal que documentou cada crueldade sua. E foi inteligente o suficiente para ver através das suas mentiras. Uma empregada, Victoria gritou. Uma empregada negra sem educação me destruiu? Não, a agente Morrison interrompeu, colocando as algemas. Você se destruiu sozinha quando decidiu matar pessoas por dinheiro. Victoria tentou se soltar. Vocês não têm provas de nada. São mentiras. Ele está inventando tudo porque está com ciúmes de Derek. Thomas abriu a pasta que carregava. Temos os resultados da exumação de Elizabeth Harrington, mostrando arsênico. Temos registros de suas compras online de substâncias químicas. Temos gravações suas com Derek planejando o assassinato do Sr. Andrade. Temos documentos provando que falsificou seu histórico educacional e familiar. Temos depoimentos de testemunhas sobre o primeiro marido. E temos dezenas de gravações suas abusando emocionalmente de 3 crianças menores. Cada item era uma estaca no coração da defesa de Victoria. E tem isso, Flávio disse, puxando o celular. Reproduziu a gravação dela falando ao telefone com Derek. Sua própria voz ecoou pela sala. Ele é patético. Realmente achou que me apaixonei por ele. Casei com a conta bancária, não com o homem. Victoria tentou pegar o telefone, mas os agentes a seguraram. Essa gravação é ilegal, ela gritou. Na verdade, não, Thomas respondeu. Foi feita dentro da propriedade do Sr. Andrade, sem expectativa de privacidade, completamente admissível em tribunal. Outro agente entrou pela porta. Agente Morrison, prendemos Derek Whitmore no clube. Ele está confessando tudo em troca de um acordo. Victoria empalideceu ainda mais. Aquele covarde. Ele disse que a ideia toda foi sua, o agente continuou. Que você o manipulou prometendo metade do dinheiro. Disse que tem medo de você desde que contou sobre Elizabeth. A máscara de Victoria finalmente caiu completamente. Não havia mais charme. Não havia mais lágrimas manipuladoras. Havia apenas raiva. Vocês não entendem, ela gritou. Pessoas como vocês nunca vão entender. Eu cresci sem nada, assistindo gente rica desperdiçar dinheiro em bobagens enquanto eu passava necessidade. Aprendi que se você quer algo nesta vida, precisa pegar. E se alguém estiver no caminho... Ela riu amargamente. Bem, acidentes acontecem. Isso soa como confissão, a agente Morrison disse. Obrigada por facilitar nosso trabalho. A realização do que havia dito atingiu Victoria. Ela tentou recuar. Não, eu não quis dizer. Eu estava nervosa. Tarde demais, Thomas disse. Tudo está sendo gravado. Os agentes começaram a levar Victoria para fora. Ela resistiu, gritando. Flávio! Flávio, espera! Podemos resolver isso! Eu vou embora! Deixo você em paz! Apenas não me entrega! Ele olhou para ela. A mulher que havia enganado, manipulado e planejado matá-lo. A mulher que havia atormentado seus filhos. Você estava certa sobre uma coisa, ele disse calmamente. Eu era fraco. Fraco porque confiei em você. Fraco porque não protegi meus filhos antes. Mas não sou mais.
e você vai pagar por cada lágrima que fez minhas crianças derramarem. Eles não são nada! Victoria gritou enquanto era arrastada. Pestinhas mimados que não valem. A porta se fechou, cortando suas palavras. O silêncio que se seguiu era profundo. Thomas colocou a mão no ombro de Flávio. Acabou. Realmente acabou. Quanto tempo ela vai pegar? Com as provas que temos, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Talvez até pena de morte, dependendo do que o júri decidir sobre Elizabeth Harrington. Flávio assentiu lentamente, sentindo o peso de meses de tensão finalmente começando a sair dos ombros. E as crianças? Elas vão precisar testemunhar? Não, se você não quiser. Temos gravações suficientes. Posso protegê-las de ter que reviver o trauma em tribunal. Por favor, faça isso. Depois que todos saíram, Flávio ficou sozinho na sala. A casa estava silenciosa de uma forma diferente agora. Não era o silêncio tenso e perigoso de antes. Era paz. Ele subiu até o quarto que havia sido de Victoria e começou a embalar as coisas dela em caixas. Cada vestido caro, cada joia, cada mentira materializada. Tudo seria enviado para um depósito até o julgamento. Quando terminou, queimou a única coisa que restava, uma foto do casamento deles. Assistiu o papel se curvar e escurecer, as chamas consumindo a mentira que havia sido aquele dia. Às 5 da tarde, ouviu o carro de Fabiana chegando. Vozes animadas das crianças contando sobre o filme. Eles entraram pela porta, ainda rindo. Pai, o filme foi incrível! Daniel correu para abraçá-lo. Fabiana olhou para Flávio por cima das cabeças das crianças, a pergunta silenciosa nos olhos. Ele assentiu. Acabou. Ela fechou os olhos aliviada, murmurando uma oração silenciosa. Crianças, Flávio disse, ajoelhando na altura delas. Preciso contar uma coisa importante para vocês. Os 3 ficaram sérios imediatamente. A Victoria não vai mais morar aqui. Ela fez coisas muito ruins e vai ter que responder por isso. Ela foi presa? Marcos perguntou, os olhos arregalados. Foi. E não vai poder machucar vocês nunca mais. Daniel começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio puro. Isabela o abraçou, ela mesma tremendo. É de verdade? Ela sussurrou. Acabou de verdade? Acabou, Flávio confirmou, puxando os 3 para um abraço. Nunca mais vou deixar alguém machucar vocês. Prometo. Marcos, sempre o mais controlado, finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. A gente pode voltar a ser feliz agora? Sim, Flávio disse, a voz embargada. Podemos voltar a ser uma família de verdade. Fabiana, assistindo à cena, limpou discretamente as próprias lágrimas. Aquela noite, pela primeira vez em meses, a casa estava em paz verdadeira. As portas dos quartos ficaram abertas. As crianças dormiram sem pesadelos. E Flávio, finalmente, conseguiu respirar. Mas enquanto a lua iluminava o jardim silencioso, uma pergunta pairava no ar. Não de medo, mas de esperança. Depois de tanta escuridão, como seria reconstruir a luz? A resposta viria nos dias seguintes, quando a verdadeira cura começasse. Mas por agora, saber que o perigo havia acabado já era suficiente. 6 meses depois, Flávio estava sentado na sala de audiências do tribunal, observando Victoria ser conduzida algemada para a mesa da defesa. Ela estava irreconhecível, o cabelo antes impecável agora estava sem brilho, preso em um rabo de cavalo simples. O uniforme laranja da prisão substituía os vestidos de seda. Os olhos que antes brilhavam com manipulação, agora estavam vazios, derrotados. O julgamento havia durado 3 semanas. Cada dia trouxe novas revelações devastadoras sobre quem Victoria realmente era. O promotor apresentou todas as evidências meticulosamente coletadas. As gravações de Fabiana ecoaram pela sala do tribunal.
A voz cruel de Victoria humilhando crianças, ameaçando, manipulando. Os jurados ouviram em silêncio chocado. Os documentos falsos foram expostos, diplomas comprados, histórico familiar inventado, identidades anteriores reveladas. A mulher sofisticada que fingia ser parte da elite era uma farsa completa. O caso de Elizabeth Harrington foi reconstruído com precisão cirúrgica. Especialistas testemunharam sobre o arsênico encontrado no corpo. Registros bancários mostraram as compras de Victoria. E-mails recuperados revelaram como ela havia pressionado Elizabeth a fazer aquela viagem fatal. Derek Whitmore, o personal trainer, testemunhou em troca de uma sentença reduzida. Ele confirmou que Victoria havia planejado cada detalhe do assassinato de Flávio, desde fazer parecer acidente de carro até possível envenenamento lento, como fizera com Elizabeth. Ela me disse que já tinha feito isso antes e que nunca seria pega. Derek testemunhou, evitando olhar para Victoria. Disse que pessoas ricas e ingênuas eram alvos fáceis, que bastava chorar um pouco, fingir amor, e elas entregavam tudo. A sala do tribunal ficou em silêncio pesado. Mas o momento mais impactante veio quando o juiz permitiu que as gravações das crianças fossem reproduzidas, não para que elas testemunhassem pessoalmente, mas para que o júri entendesse a extensão do abuso emocional. A voz pequena de Daniel ecoou. Por favor, não me tranque no escuro de novo. Eu prometo ser bonzinho. Isabela chorando. Meu pai ainda me ama? A senhora Victoria disse que ele não quer mais a gente. Marcos, tentando ser forte. Não machuca meu irmão e minha irmã. Pode gritar comigo, mas deixa eles em paz. Vários jurados limparam lágrimas. Victoria manteve o olhar fixo na mesa, sem demonstrar remorso. Agora, 6 meses depois daquele dia em que tudo mudou, o juiz estava prestes a dar a sentença final. Victoria Smith, também conhecida como Victoria Lohan. O juiz começou, sua voz ecoando pela sala. Você foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau, conspiração para cometer assassinato, fraude, falsificação de documentos e abuso infantil. Os crimes que cometeu não foram atos de paixão ou desespero. Foram atos calculados de uma predadora que via seres humanos como objetos a serem usados e descartados. Victoria não se mexeu. Você tirou a vida de pelo menos uma pessoa, possivelmente mais. Planejou tirar outra e atormentou 3 crianças inocentes que já haviam perdido a mãe. O juiz pausou. Esta corte não encontra nenhuma circunstância atenuante. Portanto, sentencio você à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Você nunca mais será livre. Um murmúrio percorreu a sala. Victoria finalmente reagiu. Um tremor quase imperceptível nos ombros. Mas nem então derramou uma lágrima. Não de arrependimento, pelo menos. Quando a levaram para fora, seus olhos encontraram os de Flávio por um breve segundo. Havia ódio ali. Ódio puro porque ela havia sido pega. Não remorso pelo que fizera, mas raiva por ter perdido. Flávio a observou desaparecer pelos corredores do tribunal, sabendo que nunca mais a veria, e sentiu apenas alívio. Do lado de fora do tribunal, a mídia esperava. O caso havia virado notícia nacional. A viúva negra de Boston era como os jornais chamavam Victoria. A história de uma assassina em série que caçava viúvos ricos chocara o país. Mas Flávio havia mantido as crianças longe de tudo. Elas não precisavam ver o circo midiático. Não precisavam reviver o trauma publicamente. Thomas estava ao seu lado nas escadarias do tribunal. Acabou oficialmente, o advogado disse. Ela nunca mais vai respirar ar livre. Obrigado, Thomas, por tudo. Não me agradeça. Agradeça àquela mulher extraordinária que teve coragem quando ninguém mais teve. Thomas apontou para o carro, onde Fabiana esperava com as crianças, mantendo-as seguras longe das câmeras. Flávio sorriu. Já fiz isso, várias vezes.
A vida após Victoria foi uma jornada de cura lenta, mas constante. Nos primeiros meses, as crianças tiveram pesadelos. Marcos voltou a ter o tique de morder as unhas. Isabela pulava com ruídos altos. Daniel tinha medo de ficar sozinho em qualquer cômodo. Flávio contratou uma terapeuta especializada em trauma infantil. Doutora Sarah Chen era uma mulher gentil, paciente, que entendia que cura não tinha prazo definido. Eles vão melhorar, ela assegurou a Flávio após a primeira sessão. Mas precisam de tempo, segurança constante e muito amor. Coisas que, pelo que vejo, você está dando em abundância. E ele deu. Reduziu suas horas de trabalho pela metade. Delegou mais responsabilidades na empresa. Passou a estar presente para o café da manhã, levar as crianças à escola, jantar em família toda a noite. Papai, você não precisa trabalhar hoje? Daniel perguntou surpreso na terceira semana. Preciso, mas meu trabalho mais importante agora é estar com vocês. Lentamente, os sorrisos voltaram. As risadas se tornaram mais frequentes. As crianças começaram a dormir em suas próprias camas novamente, sem medo. Isabela voltou a tocar piano, algo que havia abandonado durante os meses com Victoria. Marcos se juntou ao time de futebol da escola. Daniel fez novos amigos no jardim de infância. E Fabiana estava sempre ali. Não mais como funcionária, mas como parte da família. Flávio havia insistido que ela parasse de usar uniforme. Você não trabalha para mim, Fabiana. Você é família. Ela resistiu no começo, desconfortável com a mudança de dinâmica. Mas as crianças deixaram claro o que sentiam. Tia, Fabi, você pode me levar na escola hoje? Isabela perguntava. Tia Fabi, vem ver o jogo comigo? Marcos chamava. Tia Fabi, me ajuda com a lição? Daniel pedia. E Fabiana, que havia criado 3 filhos sozinhas após perder o marido, encontrou na família Andrade algo que não tinha há anos. Um lugar onde era valorizada não pelo que fazia, mas por quem era. Senhor Flávio, ela disse uma noite, depois que as crianças dormiram. Preciso falar algo. Fabiana, quantas vezes preciso pedir para parar de me chamar de senhor? É só Flávio. Ela sorriu, mas havia seriedade nos olhos. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que fez por mim e pelos meus filhos. O aumento que me deu, a bolsa de estudos que pagou para minha filha mais nova, isso mudou nossas vidas. Você salvou a minha vida e a dos meus filhos, Flávio respondeu. Qualquer coisa que eu faça nunca será suficiente. Mas não foi só isso, Fabiana continuou. Você me viu, me tratou como gente, como igual. Sabe quantas casas eu trabalhei onde era invisível? Onde as pessoas nem sabiam meu sobrenome. Flávio sentiu o peso daquelas palavras. O senhor... Flávio, ela se corrigiu. Me deu algo que dinheiro não compra. Me deu dignidade. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento. E você me deu algo que eu tinha perdido, Flávio disse finalmente. Fé em pessoas boas. Depois de Maria, depois de Victoria, eu estava começando a achar que não existiam mais. Existem, Fabiana disse suavemente. Só precisamos prestar atenção nas pessoas certas. Geralmente não são as mais barulhentas ou vistosas. São as que aparecem todo dia, fazem o trabalho, cuidam de quem precisa. São as invisíveis que seguram o mundo nos ombros. Um ano depois da prisão de Victoria, Flávio organizou um jantar especial. Convidou Thomas, Dra. Chen, Robert Hayes, o investigador, e as pessoas mais importantes, Fabiana e seus 3 filhos. A mesa estava cheia, animada, com risadas e conversas sobrepostas. As crianças de Fabiana brincavam com Marcos, Isabela e Daniel no jardim. Os adultos compartilhavam histórias na varanda. Para a justiça, Thomas ergueu a taça. Que venceu não porque foi fácil, mas porque pessoas boas escolheram ser corajosas. Para famílias,
Doutora Chen adicionou, que são feitas de amor, não de sangue. Para segundas chances, Robert completou. Flávio olhou ao redor da mesa. 1 ano atrás, estava preso em um pesadelo, casado com uma assassina, vendo seus filhos sofrerem sem entender por quê. Agora, estava cercado de pessoas que realmente se importavam. Para pessoas extraordinárias disfarçadas de comuns, ele disse, olhando diretamente para Fabiana. Ela sorriu, os olhos brilhando. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, Flávio subiu para dar boa noite às crianças. Encontrou os 3 no quarto de Marcos, contando histórias antes de dormir, um ritual que haviam criado. Pai, Isabela chamou quando o viu na porta. Você é feliz agora? A pergunta o pegou desprevenido. Sim, meu amor. Sou muito feliz. A gente também, Daniel disse, abraçando seu ursinho. Não temos mais medo. E sabe por quê? Marcos adicionou, sempre o mais filosófico. Porque você escolheu a gente. Quando precisou escolher entre aquela mulher má e nós, você escolheu a gente. Flávio sentiu os olhos arderem. Sempre vou escolher vocês. Sempre. Dois anos após a sentença de Victoria, Flávio estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Senhor Andrade, sou da penitenciária estadual. Victoria Smith pediu para falar com o senhor. Flávio pausou. Ela quer o quê? Diz que precisa falar com o senhor. Algo importante. Ele pensou em recusar. Mas a curiosidade venceu. Vou pensar. Discutiu com Thomas, que aconselhou contra. Mas Flávio decidiu ir. Não por ela, mas por si mesmo, para fechar aquele capítulo definitivamente. A sala de visitas da prisão era fria e impessoal. Victoria foi trazida algemada, usando o uniforme prisional desbotado. 2 anos de prisão haviam envelhecido ela 1 década. Eles se sentaram com um vidro entre eles, falando através de telefones. Por que me chamou? Flávio perguntou direto. Victoria o estudou por um longo momento. Porque percebi algo. Você venceu. Eu sei. Não. Ela balançou a cabeça. Você não entende. Eu passei a vida inteira manipulando pessoas. Era boa nisso. Nunca falhei. Até você. E Fabiana, Flávio corrigiu. Victoria praticamente cuspiu o nome. Aquela mulher, uma simples faxineira, me destruiu. Não. Você se destruiu sozinha. Fabiana apenas documentou. Eu a subestimei, Victoria admitiu, algo que parecia físico doer nela. Olhei para ela e vi alguém sem importância, sem poder, sem valor. Vi errado. Sim, viu? Sabe o que é engraçado? Victoria deu uma risada amarga. Eu casei com você pelo dinheiro, pelos 80 milhões, mas descobri algo aqui nesta prisão pensando em tudo. O quê? Que você tinha algo muito mais valioso que eu nunca conseguiria roubar. Lealdade, amor real, pessoas que se importavam de verdade. Ela olhou para as próprias mãos algemadas. Eu vou morrer aqui, sozinha. Ninguém me visita, ninguém se importa, enquanto você tem uma família, de verdade. Flávio não sentiu pena. Sentiu apenas a confirmação de que justiça havia sido feita. Por que me contou isso? Porque você merece saber que venceu completamente, não apenas me colocando na prisão, mas tendo algo que eu nunca terei. Victoria se levantou. Espero que seja feliz, Flávio. De verdade, porque eu nunca serei. Foi a última vez que ele a viu. 3 anos após a prisão de Victoria, a vida de Flávio era irreconhecível de forma positiva. As crianças floresceram. Marcos estava no ensino médio, capitão do time de futebol, tirando notas excelentes. Isabela ganhara um concurso de piano e planejava estudar música na faculdade. Daniel, agora com 9 anos, era uma criança alegre e confiante. A empresa de Flávio prosperou, justamente porque ele aprendera a delegar e confiar em sua equipe. O negócio cresceu para 120 milhões em valor. Fabiana?
Ela se tornara gerente da casa oficialmente, mas na prática era muito mais. Segunda mãe das crianças, confidente de Flávio, ponte entre a família e o mundo. E seus próprios filhos também prosperaram com as oportunidades que Flávio proporcionou. A filha mais nova de Fabiana estava na faculdade de medicina. O filho do meio trabalhava como engenheiro. O mais velho abriu o próprio negócio. "Você mudou nossas vidas", Fabiana disse a Flávio em um aniversário das crianças. "Nós mudamos as vidas um do outro", ele corrigiu. No 5º aniversário da prisão de Victoria, Flávio estava sentado no jardim, observando as crianças brincarem. Agora eram adolescentes, mas ainda gostavam de momentos em família. Fabiana se juntou a ele no banco. "Em que está pensando?" "Em como 5 anos atrás eu estava casado com uma mulher que queria me matar. E agora?" Ele gesticulou para a cena à frente. "Agora tenho paz." "Sabe o que aprendi com tudo isso?" Fabiana disse. "Que os piores inimigos são aqueles que dormem ao nosso lado, e os maiores heróis são aqueles que a sociedade ensina a ignorar." Flávio assentiu. "E aprendi que a melhor vingança não é destruir quem te prejudicou. É construir algo tão bonito que eles nunca poderiam ter imaginado." Victoria tentou destruir o Senhor, mas apenas se destruiu. E eu aprendi a valorizar o que realmente importa. Não o dinheiro, não o status, mas as pessoas que aparecem todo dia, que protegem o que amamos, que escolhem ser boas mesmo quando ninguém está olhando. Eles ficaram em silêncio confortável, observando as crianças rirem. "Obrigado, Fabiana", Flávio disse finalmente. "Por tudo. Obrigado ao Senhor, por me ver quando eu era invisível." A história de Flávio e Victoria se tornou um lembrete poderoso. Os monstros mais perigosos não usam máscaras óbvias. Eles usam sorrisos bonitos, roupas caras e palavras doces. Mas, eventualmente, a verdade sempre emerge. Victoria passou o resto da vida na prisão, esquecida por todos exceto pelos registros criminais. Morreu sozinha anos depois, sem ninguém para chorar sua partida. Flávio construiu uma vida cheia de amor, autenticidade e propósito. Ensinou seus filhos que riqueza real não está em contas bancárias, mas em pessoas que permanecem ao seu lado nas tempestades. E Fabiana? Ela provou que heroísmo não precisa ser barulhento ou vistoso. Às vezes, o ato mais corajoso é simplesmente recusar-se a ficar calado quando testemunha injustiça. A melhor vingança, afinal, não é retribuir o mal. É superar ele tão completamente que a pessoa que tentou te destruir se torna irrelevante na história da sua felicidade. E se esta história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal para mais histórias de coragem, justiça e superação que mostram que, no final, a bondade sempre vence.